Era uma sexta-feira, que fazia um calor de doer a alma no interior, quando um menino magricela, de uns 12 anos, empurrou a porta do botequim da cidade, segurando um violão velho que mais parecia um caixote de feira. Natanael era seu nome, mas todo mundo na cidade só conhecia ele como o menino abandonado. Tinha o cabelo desgrenhado, a roupa remendada em vários lugares e os pés descalços cheios de calos de tanto andar no chão quente. Todo mundo que estava bebendo no bar parou na mesma hora para olhar aquela cena estranha. O menino estava tremendo que nem vara verde, mas mesmo assim se aproximou da mesa onde estava sentado o fazendeiro mais carrancudo da região. Era Malaquias, um homem de 70 anos que tinha fama de não gostar de barulho, de criança, de gente falando alto, de música, de nada que pudesse incomodar sua amargura. Natanael engoliu seco, juntou toda a coragem que tinha no peito pequeno e disse com a voz falhando: "Seu Malaquias, o senhor deixa eu tocar uma música aqui no seu aniversário? Eu sei que hoje é o dia que o senhor nasceu." O silêncio que desceu no botequim foi tão pesado que dava para ouvir até o barulho das moscas voando. Os homens olharam uns para os outros, esperando a bronca que ia vir. Malaquias era conhecido por mandar criança embora só de olhar torto. Imagina então um pivete querendo fazer serenata no meio da bebedeira. Mas o que aconteceu depois deixou todo mundo de queixo caído. Em vez de gritar ou xingar, o velho fazendeiro olhou bem fundo nos olhos do menino, daqueles olhos castanhos que tinham tristeza demais para a idade, e disse devagar: "Toca aí, pivete, mas se for ruim, você vai ter que lavar todos os pratos sujos deste boteco com as suas próprias mãos." Natanael não era filho de ninguém ali na cidade. Tinha chegado há 3 anos, trazido por uma mulher que disse ser parente distante, mas que foi embora uma semana depois e nunca mais voltou. Dormia num colchão velho no depósito dos fundos, comia as sobras depois que todos se serviam e usava as roupas que os outros filhos não queriam mais. O menino tinha 3 jeitos que todo mundo reparava. Primeiro, era teimoso que nem burro empacado quando queria alguma coisa. Segundo, tinha um coração grande demais, sempre querendo ajudar, mesmo quando ninguém pedia. E terceiro, embora fosse quieto e envergonhado na maior parte do tempo, quando pegava o violão virava outra pessoa, como se uma força de dentro dele tomasse conta. Seu maior medo, que ele carregava como uma pedra no peito, era de ser abandonado de novo. Desde então, vivia na casa dos Zacarias, uma família que tinha pena dele, mas que deixava bem claro que ele estava ali por caridade. Por isso, sempre tentava agradar todo mundo. Fazia mais serviço do que devia. Nunca reclamava de nada, mesmo quando as coisas doíam fundo na alma. Ele achava que se fosse bonzinho demais, talvez as pessoas não fossem embora. Com as mãos tremendo que nem folha no vento, Natanael começou a dedilhar o violão. O instrumento estava velho, desafinado, com uma corda arrebentada que ele tinha amarrado com barbante. Mas quando ele começou a cantar, uma coisa mágica aconteceu no botequim. Sua voz saiu limpa, emocionada, cantando uma modinha antiga que falava de saudade e de amor perdido. A música que ele escolheu era Luar do Sertão, uma canção que falava direto no coração de gente sofrida. Enquanto cantava, Natanael fechou os olhos e se entregou completamente, como se toda a dor que carregava dentro saísse através das palavras. Os homens duros daquele boteco, que viviam falando de gado, de chuva e de dinheiro, ficaram calados ouvindo aquela voz de criança que parecia carregar a sabedoria de quem já sofreu demais. Quando a música terminou, o silêncio voltou, mas era diferente agora. Era um silêncio cheio de emoção. Alguns homens limparam os olhos discretamente, fingindo que era suor do calor. Malaquias ficou parado, olhando para o menino com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Foi então que o fazendeiro fez algo que ninguém esperava.
Levantou da cadeira devagar, caminhou até Natanael e colocou a mão pesada no ombro magro do menino. Você canta bem, pivete, disse ele, e pela primeira vez em anos, sua voz não tinha aquela dureza de sempre. Que tal você ir lá na minha fazenda amanhã cedo? Tenho uns bichos que precisam de cuidado e você parece ser trabalhador. A oferta caiu como um raio na cabeça de Natanael. Trabalhar na fazenda do Malaquias? Aquele homem que ninguém conseguia agradar, que vivia sozinho e mal falava com os vizinhos? O menino não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição que tinha caído na sua vida. Malaquias morava numa fazenda grande, mas estava meio abandonada há alguns anos. Depois que a esposa, Abigail, foi embora para cuidar da mãe doente em outra cidade, o homem tinha se fechado no seu mundo de amargura. A propriedade, que já foi próspera, agora tinha as cercas quebradas, o curral sujo e os bichos meio largados. Ele precisava de ajuda, mas seu orgulho não deixava pedir para ninguém. No outro dia de manhã, quando o sol ainda estava nascendo, Natanael apareceu no portão da fazenda. Malaquias já estava acordado, tomando um café preto amargo na varanda da casa. Chegou cedo. Gostei disso, resmungou o velho. Vamos ver se você trabalha tão bem quanto canta. O trabalho era pesado para um menino de 12 anos. Alimentar os porcos, ordenhar as vacas, consertar cerca, limpar currais. Natanael fazia tudo sem reclamar, mesmo quando as costas doíam e as mãos ficavam em carne viva. Ele sabia que aquela era a sua chance de ter um lugar no mundo, mesmo que fosse difícil. Depois do almoço, quando o calor apertava demais para trabalhar no sol, Malaquias mostrou para o menino um galpão nos fundos da propriedade. Pode descansar aí, disse ele. E se quiser treinar esse seu violão, ninguém vai te incomodar. Foi no galpão que Natanael fez uma descoberta que mudou tudo. Escondido debaixo de uma lona velha, estava um violão lindo, bem cuidado, com cordas novas e o verniz ainda brilhando. Era completamente diferente do instrumento quebrado que ele carregava. Quando Malaquias apareceu e viu o menino olhando o violão, sua cara mudou. Faz anos que não pego nessa coisa, disse o fazendeiro, mas alguma coisa nos olhos dele brilhou quando viu o interesse do garoto. Se você quiser usar para treinar, pode ficar à vontade. Mas cuidado, que esse violão tem história. Natanael não sabia que história era aquela, mas quando pegou o instrumento nas mãos, sentiu que algo especial estava acontecendo. O violão soava perfeito, cada nota saía limpa e emocionada. Era como se o instrumento estivesse esperando há anos para ser tocado de novo. Os dias foram passando e uma rotina estranha se estabeleceu entre o homem velho e o menino. De manhã trabalhavam juntos cuidando dos bichos, quase sem conversar. À tarde, enquanto Natanael tocava no galpão, Malaquias ficava na varanda da casa, escutando de longe e fingindo que não estava prestando atenção na música. Foi numa dessas tardes que o fazendeiro resolveu contar um pouco da sua história. Sentou no galpão ao lado do menino e disse: Esse violão pertenceu a um homem que gostava muito de música. Ele tocava para a esposa todas as noites, cantava serenata, fazia serenata. Mas um dia a música parou e ele nunca mais quis saber de cantar. Natanael percebeu que Malaquias estava falando de si mesmo, mas não teve coragem de perguntar. Apenas continuou tocando, agora com mais cuidado ainda, sentindo o peso da tristeza que aquele instrumento carregava. A situação em casa estava ficando cada vez pior. Os Zacarias reclamavam que Natanael passava tempo demais na fazenda e estava negligenciando os afazeres domésticos. Você esqueceu que mora aqui? Perguntava Dona Ruth, a mulher da casa, sempre irritada. Ou está pensando que pode largar tudo para brincar de músico? Mas Natanael não conseguia parar de ir à fazenda. Pela primeira vez na vida, sentia que estava construindo alguma coisa importante, que tinha um lugar onde era útil de verdade. Mesmo com todo o cansaço e toda a cobrança em casa, ele continuava acordando cedo
para cuidar dos bichos e tocando violão todas as tardes. Foi numa dessas idas que descobriu algo terrível sobre a situação de Malaquias. Ouviu uma conversa entre o fazendeiro e o gerente do banco da cidade, que tinha vindo cobrar uma dívida antiga. A fazenda estava hipotecada, e se o dinheiro não aparecesse logo, Malaquias ia perder tudo que tinha construído na vida. O menino ficou desesperado com a notícia. Pela primeira vez, tinha encontrado um lugar onde se sentia em casa, e agora tudo podia acabar de novo. Naquela noite, não conseguiu dormir pensando em como poderia ajudar seu Malaquias. Tinha que haver um jeito de salvar a fazenda, mas o que um menino pobre e abandonado poderia fazer contra uma dívida no banco? Nos dias que se seguiram, Natanael não conseguiu tirar da cabeça a conversa que tinha ouvido entre Malaquias e o homem do banco. O menino tentava trabalhar normalmente, mas vivia distraído, pensando em como um garoto de 12 anos poderia ajudar a salvar uma fazenda inteira. Às vezes parava no meio do serviço e ficava olhando para o fazendeiro, imaginando como devia ser difícil para um homem daqueles ter que admitir que estava perdendo tudo. Malaquias também estava diferente. Andava mais calado que o normal, com uma ruga profunda na testa, e às vezes Natanael pegava ele olhando para os campos com aquela cara de quem está se despedindo de alguma coisa. O velho não sabia que o menino tinha ouvido a conversa, então continuava fingindo que estava tudo bem, mas qualquer um podia ver que alguma coisa pesada estava machucando ele por dentro. Foi numa tarde de calor insuportável, quando nem os passarinhos conseguiam cantar direito, que aconteceu a primeira reviravolta que mudou tudo. Natanael estava no galpão tocando violão, tentando esquecer as preocupações, quando ouviu um barulho estranho vindo da casa. Era como se alguém estivesse mexendo em móveis, arrastando coisas pesadas pelo chão. Curioso, o menino se aproximou devagar da janela da sala e viu uma cena que gelou seu sangue. Malaquias estava tirando coisas de dentro de um baú velho, coisas que brilhavam na luz que entrava pela janela. Eram discos de vinil, muitos discos, todos cuidadosamente guardados em capas coloridas. E o mais impressionante, nas capas estava estampado o rosto de um homem jovem que era igualzinho ao Malaquias de hoje, só que com cabelo preto e um sorriso que o fazendeiro não tinha há muito tempo. O menino não conseguiu segurar a curiosidade e chegou mais perto. Foi quando leu o nome escrito nas capas dos discos: Antônio do Sertão, o rei da viola. Era Malaquias. O fazendeiro carrancudo, que mal falava com ninguém, tinha sido um cantor famoso. Natanael ficou tão chocado que tropeçou numa lata velha, fazendo barulho. Malaquias se virou rapidamente e viu o menino na janela. Sua cara ficou vermelha de raiva e vergonha. "O que você está fazendo aí, pivete? Não te ensinaram que não se bisbilhota a vida dos outros?" gritou ele, juntando os discos rapidamente e fechando o baú com força. "Seu Malaquias." "Desculpa, eu não queria..." começou Natanael, mas o fazendeiro o interrompeu. "Não queria nada. Você estava xeretando mesmo. E se contar para alguém o que viu aqui, pode procurar outro lugar para trabalhar." Ameaçou o velho, mas sua voz tremia de um jeito que mostrava mais medo do que raiva. Natanael saiu correndo, com o coração batendo descompassado. Agora entendia por que Malaquias tinha aquele violão bonito, porque sabia tanto sobre música, porque seus olhos brilhavam quando ouvia alguém cantar. O homem tinha um passado que escondia de todo mundo, e o menino tinha descoberto por acaso. Naquela noite, em casa, Natanael não conseguiu dormir. Ficou virando de um lado para o outro no colchão velho, pensando em tudo que tinha descoberto. Como um cantor famoso tinha parado na fazenda daquela cidade pequena. Por que Malaquias escondia quem tinha sido? E, principalmente, será que aquela descoberta podia ajudar de alguma forma a salvar a propriedade? No outro dia, o menino chegou na fazenda mais cedo que o normal, mas Malaquias mal olhou na cara dele.
Trabalharam o dia todo quase sem trocar uma palavra. O fazendeiro dava as ordens em voz baixa e Natanael obedecia calado, mas os dois estavam pensando na mesma coisa, nos discos escondidos e no segredo que agora estava entre eles. Foi só na hora do almoço que Malaquias quebrou o silêncio. Sentou numa pedra ao lado do menino e disse, sem olhar nos olhos dele, "O que você viu ontem fica entre nós dois, entendeu?" "Entendi, seu Malaquias. Mas posso perguntar uma coisa?" disse Natanael com cuidado para não irritar o velho de novo. "Pode perguntar, mas não garanto que vou responder." "Por que o senhor parou de cantar?" "O senhor era famoso, tinha sucesso, as pessoas gostavam das suas músicas." Malaquias ficou em silêncio por tanto tempo que Natanael pensou que ele não ia responder. Mas então o fazendeiro começou a falar, devagar, como se cada palavra doesse na garganta. "Eu era outro homem naquela época, menino. Cantava por amor, sonhava em alegrar as pessoas com a música, achava que podia conquistar o mundo inteiro. Mas aí aconteceram umas coisas ruins, perdi pessoas importantes e a música virou uma coisa amarga para mim. Vim para cá para esquecer tudo aquilo e nunca mais quis saber de palco, de disco, de nada. Mas a música ainda está no Senhor", disse Natanael com a sinceridade que só criança tem. "Eu vejo quando o Senhor escuta eu tocando. Seus olhos ficam diferentes, como se uma parte do Senhor acordasse." Malaquias olhou para o menino com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com carinho. "Você é esperto demais para a sua idade, sabia disso?" Foi nesse momento que eles ouviram o barulho de um carro subindo pela estrada de terra que levava à fazenda. Era um carro bonito, diferente dos carros velhos que circulavam pela cidade. Malaquias franziu a testa, preocupado. "Quem será que vem aqui a essa hora?" Do carro desceu um homem bem vestido, de uns 50 anos, com cara de quem tinha dinheiro e pressa. Atrás dele veio uma mulher mais nova, com roupas elegantes e um gravador pequeno na mão. Eles se aproximaram da varanda onde Malaquias e Natanael estavam sentados. "Bom dia, estamos procurando pelo senhor Malaquias", disse o homem, com um sorriso que parecia forçado. "Somos da gravadora musical do Brasil de São Paulo. Ouvimos dizer que tem um menino aqui que canta muito bem." Natanael sentiu o mundo girando. Como aquelas pessoas tinham ouvido falar dele? Quem tinha contado para uma gravadora de São Paulo sobre um garoto perdido no interior? "Foi o dono do botequim da cidade que falou para nós", explicou a mulher. "Disseram que esse menino tem um talento especial que emociona todo mundo quando canta. Viemos de longe para ouvir e talvez fazer uma proposta." Malaquias se levantou devagar, com uma cara que não demonstrava nada de bom. "Não sei de que menino vocês estão falando", disse ele seco. "Aqui só tem trabalhador, não tem artista. Mas, senhor, nós sabemos que tem um garoto que toca violão e canta no bar da cidade", insistiu o homem da gravadora. "Só queremos ouvir, não custa nada. Se ele for realmente bom, podemos mudar a vida dele." "Mudar a vida dele como?" perguntou Malaquias. E Natanael percebeu que havia alguma coisa perigosa na voz do fazendeiro. Levar para São Paulo, gravar um disco, fazer shows, dar uma vida melhor para ele. "Criança talentosa não pode ficar perdida no interior", respondeu a mulher como se estivesse fazendo um favor. Foi então que Natanael viu algo que nunca tinha visto antes. Malaquias ficou furioso de um jeito assustador. Seus olhos brilharam de raiva e ele deu um passo à frente, ficando bem perto dos visitantes. "Vocês acham que podem chegar aqui e levar uma criança embora como se fosse um objeto? Acham que talento é só para ganhar dinheiro em cidade grande?" A voz dele estava tremendo de indignação. "Esse menino tem família, tem lugar dele aqui, não precisa de exploradores da cidade grande." O homem da gravadora ficou surpreso com a reação de Malaquias. "Senhor, não estamos explorando ninguém. É uma oportunidade única. Oportunidade para quem? Para vocês ganharem dinheiro com o talento de uma criança?" cortou Malaquias. "Eu conheço esse tipo de gente, já passei por isso.
Vocês prometem o céu, mas entregam o inferno. Saiam da minha propriedade agora. Natanael estava parado, sem conseguir falar nada. Por um lado, ficou emocionado vendo como Malaquias o defendeu. Por outro, uma parte dele ficou curiosa sobre aquela oportunidade. Seria mesmo a chance de ter uma vida diferente? Ou Malaquias estava certo em desconfiar? Os visitantes foram embora contrariados, mas antes de entrar no carro, a mulher gritou: "Se vocês mudarem de ideia, estamos hospedados na pousada da cidade até amanhã." Quando o carro sumiu na estrada, Malaquias se virou para Natanael. O menino esperava que ele fosse explicar por que tinha mandado as pessoas embora, mas o fazendeiro só disse: "Vamos voltar ao trabalho. Temos muito o que fazer." Mas Natanael percebeu que alguma coisa tinha mudado. Malaquias estava mais protetor, mais próximo, como se aquela visita tivesse despertado nele um instinto de pai que ele não sabia que tinha. E o menino, pela primeira vez na vida, sentiu que alguém estava disposto a brigar por ele. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Naquela tarde, enquanto tocava violão no galpão, Natanael não conseguia parar de pensar na reação de Malaquias. O fazendeiro tinha falado como se conhecesse por experiência própria o mundo da música, como se tivesse passado por coisas ruins com gravadoras e empresários. Será que quando era Antônio do Sertão tinha sido explorado? Será que por isso tinha largado tudo e vindo se esconder no interior? O mais surpreendente foi quando Malaquias apareceu no galpão no final da tarde, coisa que nunca tinha feito antes. Sentou numa caixa velha e ficou ouvindo Natanael tocar, sem falar nada. Quando o menino terminou a música, o fazendeiro disse algo que o deixou ainda mais confuso. "Você tem talento de verdade, menino. Mas talento sem caráter não vale nada. E caráter se constrói com sofrimento e trabalho, não com fama e dinheiro fácil." Era como se Malaquias estivesse tentando ensinar alguma coisa importante para Natanael, mas o menino ainda era pequeno demais para entender completamente. Só sabia que pela primeira vez na vida, alguém parecia se importar de verdade com ele, não só com o que ele podia oferecer. Mas a tranquilidade durou pouco. Na noite seguinte, quando Natanael estava chegando em casa depois do trabalho na fazenda, encontrou a família Zacarias numa discussão acalorada na cozinha. Pelo que conseguiu entender, alguém tinha contado para eles sobre a visita da gravadora, e agora todos estavam falando ao mesmo tempo sobre dinheiro, oportunidades e responsabilidades. "Aquele menino pode ser nossa salvação", dizia Elcana, o pai da família. "Se ele virar cantor famoso, vai poder ajudar a gente financeiramente. É a única coisa útil que ele pode fazer por esta casa. Mas e se der errado? E se for tudo mentira?" preocupava-se Dona Ruth. "A gente fica com a responsabilidade e sem o menino para ajudar nos serviços." Foi quando viram Natanael parado na porta, ouvindo tudo. O silêncio que desceu na cozinha foi pesado como chumbo. O menino percebeu que para aquela família ele sempre tinha sido só um peso, alguém que devia retribuir a caridade de qualquer jeito possível. "Natanael, vem cá", chamou Elcana, com uma voz melosa que o garoto nunca tinha ouvido antes. "Precisamos conversar sobre umas oportunidades que apareceram para você." Mas Natanael não quis ouvir. Saiu correndo pela porta dos fundos e só parou quando chegou no rio que passava perto da cidade. Sentou numa pedra e pela primeira vez em muito tempo chorou de verdade, deixando toda a angústia sair. Estava cansado de ser tratado como um objeto, como alguém que só servia para dar lucro ou fazer serviço para os outros. Foi então que ouviu passos atrás dele. Era Malaquias, que tinha vindo procurar o menino quando soube pela cidade que ele tinha saído correndo de casa.
O fazendeiro se sentou do lado de Natanael, sem falar nada por um longo tempo, apenas ouvindo o barulho da água correndo. Eles querem me vender para a gravadora, disse Natanael, com a voz embargada. Acham que eu devo isso para eles. E você, o que quer? Perguntou Malaquias. Eu quero ter uma família de verdade, alguém que goste de mim pelo que eu sou, não pelo que eu posso dar, respondeu o menino, com uma sinceridade que fez o coração do fazendeiro se apertar. Foi nesse momento que Malaquias tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. E se eu disser que você já tem uma família? E se eu disser que pode vir morar comigo na fazenda? Natanael ergueu a cabeça, com os olhos ainda molhados de lágrima, não acreditando no que estava ouvindo. O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida, respondeu Malaquias. Mas tem uma condição. Você vai trabalhar duro, vai estudar, vai aprender a ser homem de verdade. E se ainda quiser seguir carreira na música quando crescer, aí sim vamos pensar nisso direito. Natanael se jogou nos braços do fazendeiro, abraçando ele com toda a força que tinha. Era o primeiro abraço verdadeiro que ganhava na vida. E Malaquias, mesmo surpreso com sua própria atitude, retribuiu o carinho com uma emoção que não sentia há anos. Mas quando voltaram para a cidade para buscar as poucas coisas do menino, encontraram uma situação que nenhum dos dois esperava. A casa dos Zacarias estava cheia de gente, vizinhos, parentes e até mesmo o prefeito da cidade. Todos falando alto, discutindo, e no meio da confusão estava um homem que Natanael reconheceu imediatamente. Era Zadok, o gerente do banco que tinha vindo cobrar a dívida de Malaquias. Quando Malaquias e Natanael chegaram na casa dos Zacarias, a confusão estava tão grande que mal conseguiram entender o que estava acontecendo. Todo mundo falava ao mesmo tempo, gesticulando e discutindo como se o mundo fosse acabar. No meio de tanta gente, Zadok, o gerente do banco, estava sentado na cadeira principal da sala, com uma pasta cheia de papéis e uma cara de quem tinha más notícias para dar. Ah, chegaram na hora certa, gritou Elcana quando viu os dois na porta. Seu Malaquias, o senhor precisa ouvir isso. Seu Zadok veio aqui para falar uma coisa que muda tudo. Malaquias sentiu o estômago embrulhar. Já estava esperando que o homem do banco viesse cobrar a dívida em casa. Mas por que justo na casa dos Zacarias? Por que tanto alvoroço? Natanael se escondeu atrás do fazendeiro, sentindo que alguma coisa muito ruim estava para acontecer. Zadok se levantou devagar, com aquele jeito de quem gosta de causar impacto. Malaquias, meu amigo, você não me contou toda a verdade sobre sua situação, disse ele, balançando a cabeça. Descobri umas coisas muito interessantes sobre você. Que coisas? Perguntou Malaquias, mas sua voz saiu mais fraca do que ele queria. Bem, depois da nossa conversa sobre a dívida da fazenda, fiquei curioso e resolvi pesquisar um pouco mais sobre sua vida. E olha só o que eu achei. Zadok abriu a pasta e tirou de dentro alguns papéis velhos e uma foto desbotada. Antônio do Sertão. Você era famoso mesmo, vendeu milhares de discos nos anos 70. O silêncio que desceu na sala foi total. Todos os vizinhos e parentes olharam para Malaquias com a boca aberta. O fazendeiro carrancudo e mal-humorado tinha sido um cantor conhecido. Como assim? Natanael viu o rosto de Malaquias ficar vermelho de vergonha e raiva. Isso não importa mais, disse Malaquias entre os dentes. Aquilo foi há muito tempo. Não tem nada a ver com hoje. Ah, mas tem sim, riu Zadok, como se estivesse se divertindo com a situação. Sabe por que eu vim aqui na casa dos Zacarias? Porque descobri uma coisa muito interessante. Esse menino aí, ele apontou para Natanael, não é só um menino qualquer que apareceu do nada na cidade. Natanael sentiu as pernas ficarem bambas. O que aquele homem sabia sobre ele? Malaquias deu um passo à frente, ficando entre o gerente e o menino, como um animal protegendo seu filhote. Fala logo o que você quer, rosnou o fazendeiro. Zadok estava adorando ter toda aquela atenção.
Bem, quando soube que vocês dois andavam juntos, resolvi investigar um pouco e descobri que a mãe desse garoto não era uma parente distante da família Zacarias, como todo mundo pensava. Na verdade, o nome dela era Miriam e ela era... Para com isso! Gritou Malaquias, mas Zadok continuou. Ela era backup vocal nos seus shows. Cantava com você nos discos. Eram parceiros musicais e, pelo que descobri, muito mais que isso. A revelação caiu como uma bomba na sala. Natanael não conseguia processar o que estava ouvindo. Sua mãe conhecia Malaquias. Eles trabalhavam juntos, cantavam juntos. Por que ninguém nunca tinha contado isso para ele? Mentira, disse Natanael com a voz trêmula. Minha mãe nunca cantou com ninguém. Ela era só uma mulher normal. Era sim, menino, disse Zadok, tirando mais papéis da pasta. Tenho aqui os contratos antigos, as fotos dos shows, tudo documentado. Sua mãe, Miriam, era a voz feminina dos discos do Antônio do Sertão. Eles fizeram muito sucesso juntos. Malaquias estava parado, com o rosto pálido como papel. Natanael olhou para ele esperando uma negativa, esperando que dissesse que era tudo mentira, mas o fazendeiro só conseguia olhar para o chão, como se estivesse carregando o mundo nas costas. É verdade, seu Malaquias? Perguntou Natanael com a voz quase sumindo. O senhor conhecia minha mãe? Foi a pergunta mais difícil que Malaquias já teve que responder na vida. Ele ergueu os olhos e viu aquele menino de 12 anos olhando para ele com uma mistura de esperança e medo. Como explicar uma história tão complicada para uma criança? Sim, disse ele baixinho. Eu conhecia sua mãe. Ela era especial. Dona Ruth, que tinha ficado calada até então, não se conteve. Especial como? Vocês namoravam? Eram casados? Por que nunca falaram isso? Não éramos casados, suspirou Malaquias. Éramos parceiros musicais, amigos próximos. Miriam tinha uma voz linda, completava as minhas canções de um jeito perfeito. Mas aconteceram umas coisas complicadas. Ela foi embora e eu nunca mais soube dela. Que coisas complicadas, insistiu Zadok, claramente aproveitando o drama da situação. Malaquias olhou para Natanael e viu nos olhos do menino uma sede de saber a verdade sobre sua origem que não podia mais ser ignorada. Com o coração pesando toneladas, ele começou a contar. Sua mãe era casada com outro homem quando começamos a trabalhar juntos. No início era só música, só profissional. Mas com o tempo, acabamos nos apaixonando. Foi um período confuso, cheio de briga, de ciúme, de sofrimento para todo mundo. E aí? Perguntou Natanael, sentindo que sua vida toda estava sendo reescrita naquele momento. Aí ela descobriu que estava esperando um bebê. Não sabia se era filho do marido ou... meu. Ficou desesperada, com medo do escândalo, do que as pessoas iam falar. Era uma época diferente. As coisas eram mais difíceis para as mulheres. Ela decidiu que era melhor ir embora, recomeçar a vida longe de tudo. A sala inteira estava em silêncio absoluto. Até as crianças pequenas pararam de fazer barulho. Natanael sentia como se o chão estivesse desabando debaixo dos seus pés. Então, o senhor pode ser meu pai? A pergunta saiu num fio de voz. Não sei, menino. Nunca soube. Sua mãe foi embora antes do bebê nascer. Tentei procurar, mas ela tinha sumido completamente. Foi aí que eu larguei a música, vim pra cá, tentei esquecer tudo, mas nunca consegui esquecer ela, nem o bebê que podia ser meu filho. Zadok estava radiante com o drama que tinha causado. Que história bonita, mas vocês querem saber a parte mais interessante? Consegui rastrear Miriam. Ela está viva, mora em São Paulo e tem procurado o filho há anos. Se a revelação anterior foi uma bomba, essa foi um terremoto. Natanael começou a tremer da cabeça aos pés. Sua mãe estava viva? Estava procurando por ele, mas então por que o tinha abandonado na cidade? Isso é impossível!
gritou Elcana. A mulher que trouxe o menino disse que era parente nossa, que a mãe dele que não estava mais aqui. A mulher que trouxe o menino mentiu, explicou Zadok, folheando seus papéis. Ela era uma conhecida de Miriam, que pagou para ela trazer a criança para uma cidade pequena onde ele ficaria seguro. Miriam estava com problemas, sem dinheiro, sem condições de cuidar de um filho. Pensou que depois de alguns anos poderia buscá-lo, mas aí perdeu o contato. Natanael não aguentou mais. Saiu correndo da casa, passou pela rua principal da cidade sem ver nada, e só parou quando chegou no rio onde tinha conversado com Malaquias mais cedo. Jogou-se no chão e chorou como nunca tinha chorado na vida. Tudo que pensava que sabia sobre si mesmo era mentira. Sua mãe estava viva. Malaquias podia ser seu pai. Toda a sua vida era uma grande confusão. Não demorou muito para Malaquias aparecer. O fazendeiro se sentou ao lado do menino e ficou ali, quieto, deixando ele chorar tudo o que precisava chorar. Quando Natanael finalmente parou de soluçar, Malaquias disse: Eu entendo se você quiser ir embora. Se quiser procurar sua mãe, conhecer sua história verdadeira, não vou te impedir. E se ela não me quiser? Perguntou Natanael. E se ela me abandonou porque não gostava de mim? Pelo que Zadok falou, ela não te abandonou porque não gostava. Ela te deixou aqui porque achava que ia ser melhor para você. Às vezes, as mães fazem coisas que doem no coração delas para proteger os filhos. E o Senhor? O Senhor quer que eu vá embora? Malaquias demorou para responder. Quando falou, sua voz estava embargada. Menino, você trouxe alegria de volta para a minha vida. Trouxe música, trouxe esperança, trouxe um motivo para acordar todo dia. Se você for embora, vou ficar triste demais. Mas se ficar só por pena de mim, também vou ficar triste. Você tem que fazer o que o seu coração mandar. Foi então que Natanael tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Eu quero ficar aqui com o Senhor. Quero conhecer minha mãe, sim, mas quero que ela venha aqui. Quero que ela conheça o Senhor, que veja como você cuidou de mim. Se ela quiser que eu vá para São Paulo, a gente conversa. Mas, por enquanto, meu lugar é aqui. Malaquias sentiu uma emoção tão forte que precisou engolir seco para não chorar. Abraçou o menino e disse: Então vamos fazer isso. Vamos chamar sua mãe para vir aqui. Vamos conversar como uma família. Mas quando voltaram para a cidade, descobriram que a situação tinha se complicado ainda mais. Zadok tinha espalhado a história para todo mundo. E agora a cidade inteira sabia do passado de Malaquias e do mistério sobre a paternidade de Natanael. Pior ainda, o gerente do banco tinha uma proposta que mudava tudo. Olha só, disse Zadok quando eles chegaram. Falei com uns conhecidos meus em São Paulo. Com essa história toda, vocês podem virar um fenômeno. O cantor famoso que sumiu do mundo, o menino talentoso que pode ser seu filho, a mãe que está procurando. É uma história que vai vender muito. Vender? Perguntou Malaquias, desconfiado. Exato. Reality show, documentário, volta aos palcos, disco novo. Vocês podem ganhar uma fortuna. E eu, como descobri toda essa história, obviamente ficaria com uma porcentagem. Seria o suficiente para quitar a dívida da fazenda e ainda sobrar dinheiro. Natanael viu Malaquias ficar com uma cara que nunca tinha visto antes. Era uma mistura de nojo, raiva e desespero. O fazendeiro estava sendo obrigado a escolher entre perder sua propriedade ou se expor publicamente de uma forma que sabia que ia machucá-lo profundamente. Vocês têm 3 dias para decidir, continuou Zadok. Ou vocês topam fazer esse negócio comigo, ou eu executo a hipoteca da fazenda. Simples assim. Malaquias saiu de lá arrasado e Natanael foi atrás dele. Na estrada que levava à fazenda, o homem parou e se apoiou numa cerca, como se não tivesse força para continuar andando. Eu não posso fazer isso, menino, disse ele. Não posso virar um circo de novo.
Quando saí da música, jurei para mim mesmo que nunca mais ia me expor desse jeito. Prefiro perder a fazenda. Mas se perder a fazenda, onde a gente vai morar? Perguntou Natanael. Não sei. Talvez seja a hora de você ir mesmo para São Paulo com sua mãe. Talvez seja melhor assim. Não! Gritou Natanael. Não vou deixar você perder tudo por minha causa. Se é preciso fazer esse negócio maluco para salvar nossa casa, então vamos fazer. Você não entende, menino. Essas pessoas vão querer que a gente conte nossa história, que a gente se exponha, que a gente vire personagem para as outras pessoas se divertirem. Vão querer que eu volte a ser o Antônio do sertão, que você seja o menino prodígio, que sua mãe seja a mulher arrependida. Não é vida, é teatro. Natanael ficou pensativo. Então disse algo que fez Malaquias olhar para ele com respeito. E se a gente fizesse isso do nosso jeito? E se a gente contasse nossa história, mas contasse a verdade? Sem mentira, sem teatro, só a verdade de duas pessoas que se encontraram e viraram família. Era uma ideia arriscada, mas talvez fosse a única chance que tinham. Malaquias olhou para aquele menino de 12 anos, que estava disposto a se sacrificar para salvar a fazenda, e sentiu que talvez ainda houvesse esperança. Mas na noite seguinte, quando estavam discutindo os detalhes de como poderiam controlar sua própria narrativa, receberam uma ligação que mudou tudo de novo. Era de São Paulo. Do outro lado da linha, uma voz de mulher trêmula e emocionada disse: Malaquias, sou eu, Miriam. Soube que você encontrou meu filho. Estou chegando aí amanhã. Precisamos conversar. A voz que Malaquias não ouvia há mais de 12 anos ainda o arrepiava da mesma forma. E agora ela estava voltando, trazendo consigo todas as memórias, todos os sentimentos não resolvidos e, principalmente, a resposta para a pergunta que tanto Malaquias quanto Natanael tinham medo de fazer. Quem era realmente o pai do menino? A noite foi a mais longa da vida de Natanael. Ele ficou virando de um lado para o outro no colchão, pensando como seria ver a mãe que não lembrava. Malaquias também não pregou o olho. Caminhando pela casa como um leão enjaulado, ensaiando na cabeça as palavras que ia dizer para Miriam depois de tantos anos. Os dois mal conseguiram tomar café na manhã seguinte, tamanha era a ansiedade. Miriam chegou na cidade numa Kombi velha, dirigida por um homem que parecia ser amigo dela. Quando desceu do carro na praça principal, todo mundo parou para olhar. Era uma mulher de uns 40 anos, ainda bonita, mas com o rosto marcado pelo sofrimento. Usava um vestido simples e carregava uma bolsa pequena, como se não pretendesse ficar muito tempo. Seus olhos procuravam por algo, ou melhor, por alguém. Natanael e Malaquias estavam esperando na varanda da fazenda quando viram a poeira levantada pela Kombi subindo a estrada de terra. O menino se escondeu atrás do fazendeiro, de repente com medo de conhecer a mulher que sempre sonhou em encontrar. Malaquias, por sua vez, sentia o coração batendo tão forte que achava que ia estourar. Quando Miriam desceu da Kombi e ficou parada na frente da casa, o tempo parou. Ela olhou para Malaquias e viu o homem que tinha amado, agora mais velho, com cabelos grisalhos e rugas de sofrimento. Ele olhou para ela e viu a mulher que nunca conseguiu esquecer, ainda com o mesmo jeito tímido de baixar os olhos quando estava emocionada. E os dois olharam para Natanael e viram uma criança que carregava pedaços dos dois no rosto, na forma de andar, no jeito de segurar as mãos. Oi, Malaquias, disse Miriam com a voz embargada. Oi, Miriam, respondeu ele sem conseguir sair do lugar. Natanael continuou escondido, observando aquela mulher que era sua mãe, mas também era uma estranha. Miriam se aproximou devagar e se agachou na frente dele, com os olhos cheios de lágrima. Você é o meu menino, disse ela, estendendo a mão para tocar o rosto do filho. Você cresceu tanto, está tão bonito. Por que a senhora me abandonou? Perguntou Natanael direto, sem rodeios.
A pergunta foi como um soco no estômago de Miriam. Ela começou a chorar, mas continuou falando. Porque eu era covarde, meu filho. Porque eu tinha medo, não tinha dinheiro, não tinha estrutura para criar uma criança. Achei que você seria mais feliz longe de mim, longe dos meus problemas. Mas você não perguntou se eu queria ficar longe, disse Natanael, e sua voz tinha uma mágoa tão profunda que fez Malaquias se emocionar. Você está certo. Eu fui egoísta. Pensei só no meu medo. Não pensei no que você ia sentir, no quanto ia sofrer sem saber quem você era, de onde veio. Miriam chorava tanto que mal conseguia falar. Perdão, meu filho. Perdão por ter sido uma mãe tão ruim. Foi então que Natanael fez algo que surpreendeu todo mundo, inclusive ele mesmo. Saiu de trás de Malaquias, se aproximou de Miriam e a abraçou. Eu senti sua falta todos os dias da minha vida, disse ele no ouvido dela. Todos os dias eu imaginei como você era, se você pensava em mim, se você me amava. Eu te amo mais que tudo neste mundo, soluçou Miriam. Todos os dias eu pensei em você. Todos os dias eu me perguntei se você estava bem, se estava feliz, se estava com fome, se estava com frio. Você é a coisa mais importante da minha vida. Malaquias estava emocionado vendo aquele encontro, mas também estava ansioso para fazer a pergunta que o atormentava há 12 anos. Quando mãe e filho se separaram do abraço, ele juntou coragem e disse: Miriam, preciso saber. O menino, ele é meu filho? Miriam olhou para Malaquias, depois para Natanael, e suspirou fundo. Eu vim aqui justamente para falar sobre isso. Trouxe uma coisa que vai esclarecer tudo. Ela abriu a bolsa e tirou de dentro um envelope amarelado pelo tempo. Quando Natanael nasceu, eu fiz um exame. Não aguentava mais a dúvida. Precisava saber quem era o pai. O silêncio que desceu foi absoluto. Natanael e Malaquias mal conseguiam respirar. Miriam abriu o envelope com mãos tremendo e tirou um papel oficial de laboratório. Malaquias, disse ela, olhando nos olhos dele, você não é o pai biológico de Natanael. A revelação foi como um balde de água fria. Malaquias sentiu uma mistura de alívio e decepção que não sabia explicar. Natanael ficou confuso. Estava feliz ou triste com aquela resposta. Mas, continuou Miriam, existe uma coisa que esse papel não mostra. Você foi mais pai para esse menino em alguns meses do que o pai biológico foi em toda a vida dele. Você cuidou dele, protegeu ele, deu amor e carinho que ele nunca teve. Para mim, você é o verdadeiro pai do Natanael. Malaquias sentiu os olhos se encherem de água. Aquelas palavras valiam mais que qualquer exame de DNA. Ele tinha criado um laço com aquele menino que ia além de sangue. Era um laço de coração, de escolha, de amor verdadeiro. E eu? Perguntou Natanael. O que eu acho disso tudo? Miriam e Malaquias olharam para o menino esperando sua resposta. Eu acho que família não é quem tem o mesmo sangue. É quem fica do seu lado quando você precisa. Quem te ama mesmo quando você não tem nada para dar em troca. Ele olhou para Malaquias. Você é meu pai, sim, e ela é minha mãe. E agora a gente pode ser uma família de verdade. Foi a vez de Malaquias chorar. Ele abraçou Natanael com toda a força, e Miriam se juntou ao abraço. Pela primeira vez em 12 anos, os três estavam juntos, e parecia que um buraco enorme no coração de cada um tinha sido preenchido. Mas a emoção do reencontro foi interrompida quando viram Zadok chegando de carro, acompanhado de mais 2 pessoas que pareciam ser repórteres. O gerente do banco tinha um sorriso malicioso no rosto, como se estivesse pronto para tirar proveito da situação. Que cena linda, disse Zadok sarcasticamente. A família reunida, perfeito para as câmeras. Vocês já decidiram sobre minha proposta? Malaquias se levantou, colocando-se na frente de Miriam e Natanael. Já sim. A resposta é não. Não vamos virar circo para ninguém. Então, prepara-se para perder a fazenda amanhã mesmo, ameaçou Zadok.
Última chance, Malaquias. Ou vocês fazem esse show para mim, ou vocês ficam sem nada. Foi então que Miriam se adiantou e disse algo que mudou tudo. Na verdade, vocês não vão perder nada. Eu trouxe o dinheiro para quitar a dívida da fazenda. Todo mundo ficou em choque. Como uma mulher simples, que há pouco tempo estava sem condições de criar um filho, tinha dinheiro para salvar uma propriedade rural. Como assim? Perguntou Malaquias. Miriam sorriu pela primeira vez desde que chegou. Lembra das nossas músicas, dos nossos discos? Eles nunca pararam de vender. Com essa onda de música retrô, voltaram a tocar nas rádios, entraram em novelas, foram usados em filmes. Eu recebia os direitos autorais, mas nunca gastei nada. Guardava tudo, esperando o dia em que fosse encontrar meu filho e pudesse dar uma vida boa para ele. Zadok ficou vermelho de raiva. Toda a sua chantagem tinha ido por água abaixo. Vocês não podem fazer isso. Eu descobri toda essa história. Mereço minha parte. Você não descobriu nada além de documentos públicos, disse Miriam, tirando um cheque do bolso. E não merece nada além de receber o dinheiro que é devido e sumir da nossa vida. O gerente do banco pegou o cheque com cara amarrada, conferiu o valor e não teve escolha a não ser aceitar. Saiu de lá resmungando ameaças vazias, levando os repórteres junto. Com a pressão financeira resolvida, a família pôde se concentrar no que realmente importava: reconstruir os laços que o tempo e a distância tinham quebrado. Miriam decidiu ficar na cidade, pelo menos por um tempo, para conhecer melhor o filho e entender a vida nova que ele tinha construído com Malaquias. Nos dias seguintes, aconteceram conversas difíceis, mas necessárias. Miriam contou sobre os anos de sofrimento, de arrependimento, de saudade que tinha sentido. Malaquias falou sobre como tinha se fechado para o mundo depois que ela foi embora, como tinha perdido a alegria de viver até Natanael aparecer. E o menino finalmente pôde contar sobre a sensação de abandono, de não pertencer a lugar nenhum, de sempre ter que agradar os outros para não ser rejeitado de novo. Foram conversas dolorosas, mas que limparam feridas antigas e abriram caminho para um futuro melhor. Miriam decidiu se mudar definitivamente para a cidade, comprando uma casa pequena perto da fazenda. Natanael passaria tempo com os dois, morando com Malaquias, mas visitando a mãe sempre que quisesse. O mais bonito foi quando Miriam e Malaquias decidiram fazer música juntos de novo, não para serem famosos ou ganharem dinheiro, mas pelo prazer puro de cantarem em harmonia. Natanael se juntou a eles, e os três passaram a se apresentar no botequim da cidade toda sexta-feira à noite. As apresentações viraram tradição na cidade. Gente de cidades vizinhas vinha assistir aquele show simples, mas emocionante, de uma família que tinha se reencontrado através da música. Não tinha palco grande, não tinha luzes especiais, não tinha microfone profissional. Era só 3 pessoas cantando do coração, contando suas histórias através de canções que falavam de perda, de saudade, de perdão e de amor. O botequim, que antes era só um lugar para os homens beberem e reclamarem da vida, virou um ponto de encontro cultural da região. O dono, agradecido pelo movimento que a música trazia, fez uma parceria com os 3. Eles se apresentavam de graça. Ele fornecia o espaço e dividia com eles a renda extra que as noites musicais geravam. Com o tempo, Malaquias voltou a sorrir de verdade. A fazenda prosperou com os cuidados de Natanael e os recursos que Miriam trouxe. O menino cresceu sabendo quem era, de onde veio, e principalmente sabendo que era amado incondicionalmente por 2 pessoas que tinham escolhido ser sua família. Miriam encontrou na cidade pequena a paz que sempre procurou. Longe da correria de São Paulo, perto do filho e do homem que sempre amou, ela finalmente se perdoou pelos erros do passado e aprendeu a viver o presente. A história mais bonita aconteceu 1 ano depois,
numa apresentação especial de aniversário da cidade. Natanael, agora com 13 anos e muito mais confiante, subiu sozinho no pequeno palco improvisado do botequim e cantou uma música que ele mesmo tinha composto. Era uma canção sobre família, sobre pertencimento, sobre como às vezes as pessoas que mais amamos são aquelas que escolhemos ter por perto. Quando ele terminou de cantar, o silêncio no bar foi absoluto por alguns segundos. Então, explodiu numa salva de palmas que durou vários minutos. Malaquias e Miriam estavam chorando de emoção, abraçados, vendo aquele menino que tinha chegado na vida dos dois como um presente do destino. Depois da apresentação, os três caminharam juntos até a fazenda. Era uma noite estrelada, com lua cheia iluminando os campos. Natanael ia no meio, segurando a mão de Malaquias e de Miriam. Pela primeira vez na vida, ele se sentia completamente em casa. "Sabe o que é mais engraçado?", disse Natanael, quebrando o silêncio da caminhada. "Eu sempre sonhei em ter uma família normal, pai, mãe, casa, essas coisas. Mas descobri que família normal não existe. O que existe é família verdadeira. E família verdadeira é aquela que fica junta mesmo quando tudo dá errado." "Você é muito sábio para a sua idade", disse Miriam, apertando a mão do filho. "Ele puxou isso da mãe", brincou Malaquias, e os três riram juntos. Quando chegaram na fazenda, se sentaram na varanda para tomar um chá e conversar mais um pouco antes de dormir. Era uma tradição que tinham criado. Todos os dias, antes de se separarem, conversavam sobre o dia, sobre os planos, sobre a vida. "Vocês sabem que eu sou o menino mais sortudo do mundo?", disse Natanael. "Por quê?", perguntaram Miriam e Malaquias ao mesmo tempo. "Porque a maioria das crianças nasce com uma família e tem que aceitar do jeito que é. Eu consegui escolher minha família. Escolhi vocês dois para serem meus pais. Escolhi esta fazenda para ser minha casa. Escolhi esta cidade para ser meu lugar no mundo." Miriam e Malaquias se olharam por cima da cabeça do menino com aquele sorriso cúmplice de quem divide o mesmo amor. "E nós escolhemos você", disse Malaquias. "Para sempre", completou Miriam. A história termina com os três na varanda da fazenda, planejando o futuro, cantando baixinho as músicas antigas e, principalmente, sendo felizes de uma forma simples, mas verdadeira. Eles tinham aprendido que às vezes é preciso se perder completamente para se encontrar de verdade. Que às vezes é preciso sofrer muito para valorizar a alegria quando ela chega. E que às vezes as famílias mais bonitas são aquelas que se formam não pelo sangue, mas pelo amor, pela escolha, pela decisão diária de ficar junto mesmo quando é difícil. Natanael nunca mais se sentiu abandonado. Malaquias nunca mais se sentiu sozinho. Miriam nunca mais se sentiu culpada. E a música, que um dia tinha causado tanto sofrimento para eles, voltou a ser fonte de alegria, união e esperança. Era o final feliz que todos mereciam, depois de tanto sofrimento. Era a prova de que vale a pena não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Era a história de três corações que se encontraram e decidiram bater juntos para sempre.